Economia verde. O futuro do Brasil passa por decisões que tangem a transição energética e a sustentabilidade. Não à toa, o Fórum Esfera 2023 fez questão aí de incluir uma das principais pautas no país na sua agenda. Nós estamos aqui para falar de energia limpa, nitrogênio, lítio, mineração, agro, entre tantos outros tópicos que não podem ficar para depois. O Brasil caminha agora rumo ao futuro da economia verde e, assim, tem a oportunidade de se colocar ao lado dos países desenvolvidos que já buscam soluções para garantir um futuro sustentável e longínquo. A curadoria para um painel tão importante buscou envolver todos os agentes que fazem parte dessa engrenagem para que ela funcione, apresentando as perspectivas das grandes frentes da economia verde para o Brasil do futuro, que contempla a redução das emissões de carbono na atmosfera. Nós vamos receber neste momento Eduardo Bartolomeu, presidente da Vale. Seja bem-vindo ao palco. Vamos receber Ana Cabral Gardner, CEO da Sigma Lithium. Seja bem-vinda. Rafael Fonteles, governador do Piauí. Sejam bem-vindos. Liege Correia, diretora de sustentabilidade da JBS. Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia. E a mediação desse nosso próximo painel, mais uma vez o nosso jornalista, Daniel Hittner. Seja bem-vindo mais uma vez. Reforço aqui a todos os nossos convidados, a nossa audiência que nos acompanha à distância, para que não deixem de enviar suas perguntas aos nossos painelistas, apontando a câmera do celular para o QR Code disponibilizado para todos vocês. Todos os nossos painelistas já aqui posicionados no nosso palco, então excelente painel a todos. Pessoal, boa tarde de novo. Mais um painel sobre agromineração e baixo carbono, e aqui com tanta gente envolvida de alguma forma com energia, sustentabilidade. Lembrar, só para botar a bola no chão aqui, que o Brasil tem 2,5% da população global, 2% do PIB mundial e, só para colocar uma ideia, 15% do potencial de geração eólica e solar, que pode ser transformado em hidrogênio verde. Um baita canteiro de alimentos para resolver a questão de segurança alimentar. Quando eu olho ali para a ponta, Eduardo Bartolomeu, Ana, eu vejo transição energética, minérios indispensáveis para fazermos essa caminhada. Começando aqui com o ministro Alexandre Silveira, que teve aqui bolso cheio no PAC 2 semanas atrás. Quanto investimento em energia limpa, mineração. Ministro, o senhor está sorrindo aqui de orelha a orelha, mas cheio de desafio para conduzir essa transição energética. Bolso cheio e muito otimismo, Rit. Cumprimentar o Bartolomeu, a Ana, nosso amigo Rafael, a Liege, cumprimentar os parlamentares aqui presentes, cumprimentar o presidente do TCU, meu amigo Bruno Dantas, e ressaltar mais uma vez, parabenizar o João e ressaltar a importância de eventos como esse, que dão a oportunidade de mostrarmos o planejamento tão fundamental para que o setor produtivo e os investidores possam
ter previsibilidade. O Brasil é um país que tem estabilidade social, segurança jurídica, respeita contratos e, sob a liderança do presidente Lula, cria um ambiente internacional extremamente propício. E aqui eu quero registrar o meu otimismo com o protagonismo do Brasil diante do mundo na questão da transição energética. Não só pela nossa matriz, já conhecida e destacada pelo RIT no setor elétrico brasileiro, nós queremos aqui ressaltar, nós temos 88% da nossa matriz de energia elétrica limpa e renovável, um exemplo para o mundo. E aí ressaltar a importância dos brasileiros terem orgulho disso e propagarem isso, em especial através do setor produtivo, que é tão capilarizado no mundo. Nós temos 50% da nossa matriz geral limpa, quando o mundo, em média, tem 15%. Mas nós temos grandes desafios ao mesmo tempo. E desafios de ordem prática, que nós já estamos avançando e avançando de forma extremamente pragmática e bem planejada para poder conciliarmos, que esse é o grande desafio nosso, conciliarmos desenvolvimento econômico com frutos sociais, com a questão ambiental. E o Brasil apresenta já resultados nesses 8 meses, 7 meses de governo. Todos sabem, e já foi altamente publicizado, a questão da segurança energética. Nós anunciamos 58 bilhões de reais de contratação de linhas de transmissão, podendo destravar investimentos que nós calculamos, em média, em torno de 250 bilhões de reais de energias limpas e renováveis, pelas nossas potencialidades do Nordeste e do Norte brasileiros, na questão hidráulica, na questão das hidrelétricas, na questão da energia fotovoltaica e na questão das eólicas. Eu tive a oportunidade agora, Rita, só para poder te devolver a palavra, de estar no G20 na Índia. E eu pude ver, na presença de 46 ministros de energias do mundo inteiro, a expectativa que o mundo tem e o quanto que estão confiando no Brasil do ponto de vista do solo fértil para investimentos. E nós não perderemos, em hipótese alguma, essa oportunidade. Trabalharmos com diálogo permanente com o setor produtivo, reconhecendo a importância dessas espinhas dorsais com os investidores, para que a gente possa construir o país que nós todos sonhamos. Eu fui muito bonzinho, depois eu vou apertar, vai chegar a hora aqui de responder sobre Eletrobras, Foz do Amazonas, vai se preparando aí, ministro. Mas, olha, quando a gente fala que pega o mapa mundi e olha destinos para investimentos, a gente está competindo com todos esses países, não é certo? Com Índia, com os BRICS, assunto dessa semana, com outros vizinhos latino-americanos. E aí, se um investidor olha o Brasil, ele tem também inúmeras possibilidades. Governador Rafael Fonteles, por que o Piauí? Porque se a gente olha novas fronteiras da mineração, de energia, de agronegócio e de infraestrutura, o Piauí está ali doido para receber investimentos e cheio de potencialidades. Mas qual que é o diferencial ali na hora de receber esse investimento? Bom, muito obrigado, Daniel. Cumprimentar aqui o ministro Alexandre, a doutora Liege, a Ana, que conheci há pouco, o doutor Bartolomeu, Eduardo, e queria cumprimentar o João Camargo aqui por esse evento e pelo convite. Em nome dele, cumprimentar todos os empreendedores e também os meus conterrâneos que nos antecederam em painéis aqui, o doutor Marcos Vinícius, a Margarete, o Jorge Messias também é piauiense, eu soube que a avó da Ana também é piauiense. Foi coincidência, mas o Piauí está bombando até aqui na esfera. Eu queria colocar muito claramente que a transição energética é uma das nossas principais bandeiras na nossa plataforma de governo, além da transformação digital e da industrialização da nossa fronteira agrícola, que hoje é muito pujante no estado do Piauí. E no que diz respeito à transição energética, o potencial do Piauí é muito evidente. Por isso que a gente é entusiasmado com isso. Eu já fiz 4 missões internacionais só esse ano, atrás exatamente de colocar o Piauí no cenário, no radar dos investidores. O Piauí tem o maior parque eólico da América Latina, fica no estado do Piauí. O maior parque solar fica no Piauí, também na cidade de São Gonçalo do Gurgueia. Somos o primeiro ou segundo maior produtor de energia solar
centralizada, sem considerar a geração distribuída, e o terceiro maior produtor de energia eólica. E temos esse potencial, portanto, de ter energia limpa, barata, para produzir o nosso hidrogênio verde, que onde eu andei nesses países todos, de fato, estou cada vez mais convicto de que é o combustível do futuro, e nós teremos uma migração até mais rápida do que a gente possa imaginar para soluções via hidrogênio e soluções via baterias. Em qualquer desses dois casos, o Piauí e o Brasil têm uma oportunidade enorme para aproveitar. O ponto de alerta que a gente coloca é exatamente a regulamentação disso o mais rápido possível. Então, está aqui o ministro Alexandre, está aqui também nosso presidente do TCU, que eu cumprimento também, vários parlamentares. É urgente a regulamentação deste mercado no Brasil, porque, apesar disso vingar mais daqui a 5 ou 10 anos, as decisões de investimento estão sendo tomadas agora. Então, você tem países como a Austrália, como o Chile, e no Oriente Médio, que tem condições naturais também favoráveis, não tão favoráveis quanto temos no Nordeste brasileiro, e especialmente no Piauí, mas que já estão um passo à frente em matéria de regulamentação e de incentivos para a produção de hidrogênio verde, que a valores de hoje ainda é caro, mas vai acontecer o mesmo que aconteceu com as placas solares. Há 10 anos atrás, fazer uma usina solar era simplesmente 10 vezes mais caro. O CAPEX era 10 vezes maior e reduziu mais de 90%. A mesma coisa tende a acontecer com hidrogênio verde. Então, se quiserem pensar em energia limpa, o lugar para investir é no Piauí. Governador, eu posso pegar bem desse ponto, porque o senhor deixa aqui um gancho precioso para eu explorar com a Ana Cabral, porque o senhor está falando sobre a necessidade de um marco regulatório sobre hidrogênio verde. E aí, obviamente, eu passo esse assunto e transponho para o lítio, o metal da transição energética. Eu não sei se a gente pode designar assim, mas vocês têm uma produção na Sigma fantástica, que quer dizer, praticamente carbono zero. Você não tem grandes rejeitos, uma barragem de rejeitos, você tem está praticamente livre de grandes químicos nocivos nesse processo de produção. Agora, se a gente pega a Argentina, um país tão frequentemente acusado, entre aspas, de ter insegurança jurídica, a Argentina garantiu um longo tempo de outorga, royalties bem definidos, previsibilidade regulatória. O que uma empresa como a de vocês espera daqui para consolidar o Brasil como grande produtor mundial de lítio e para que a gente não fique só na exploração do metal, para que a gente beneficie e consiga valor agregado, né? A gente beneficia, né? Tem que deixar bem claro isso. Eu tenho 2 operações, é meio que como o Benjamin. Eu tenho uma mina e tenho uma indústria. Eu tenho 1 quilômetro quadrado de indústria, que foi onde custou pesquisa e desenvolvimento, e que é esse diferencial. É essa indústria que faz 0 carbono, 0 químicos nocivos e 0 rejeito. Então, a indústria é o diferencial, porque lítio tem por aí, né? Então, aonde que a gente conseguiu inserir o Brasil no mundo pela porta da frente nesse segmento, nesse meio de cadeia? E aí volta o ponto do ministro, do governador, quer dizer, a oportunidade de fornecimento e a oportunidade de crescimento nesses materiais de bateria para o Brasil, ela é muito maior do que o Brasil, ela é mundial. E por que isso? Porque a demanda são dos 3 grandes mercados que estão descarbonizando a mobilidade: Europa, Estados Unidos e a China. E na Europa e nos Estados Unidos, em particular, eles valoram esse produto de baixo impacto ambiental, o 000, né? Então, a gente não só largou na frente, como a gente vai ter essa vantagem por um tempo, até que outros consigam desenvolver os mesmos processos industriais verdes que a gente tem, né? E é aí que é a coisa da temporalidade, da oportunidade, né? E o secretário disse que venham mais sigmas, em tudo, sigma do níquel, a sigma do cobre, a sigma de todos os metais. Por quê? Porque no Brasil você tem 2 grandes vantagens. A primeira é que você tem o sanduíche, né? Você tem
um manancial de recursos minerais que a gente nem sabe direito o que a gente tem aqui, mas tem. E, do outro lado, a gente tem um sistema elétrico que é desprovido de carvão. Ele não é um passivo ambiental por si só. Você não tem que limpar o carvão quando você vai para zero. Então, se você trabalha a sua indústria, se você industrializa isso e agrega valor como a gente agrega, olha só, a gente agrega 100 vezes valor ao minério. Eu entrego um insumo pré-químico, chama chemical grade, né, desse lítio, né, e já vai direto para a cadeia da bateria. Então, quer dizer, se você faz isso com processos industriais limpos, é um golaço, é uma vantagem competitiva que só no Brasil, né? Então, é interessante porque isso mostra que é possível e replicável para praticamente o segmento inteiro de materiais de bateria, onde você tem um cliente que busca esse produto e te dá uma vantagem comercial para esse tipo de produto, né? Agora, aí, antes de passar a bola para a Liege, porque eu acho importantíssimo que a gente replique um pouco esse pensamento, essa discussão que a gente está tendo também para alimentos e a cadeia produtiva, mas para ficarmos ainda um pouquinho na mineração, Eduardo, é inevitável, ainda que seja injusto, a gente associar muito a Vale com o minério de ferro. Dá para ser, eu já ouvi que, olha, a última, não sei, né, ministro Alexandre, que, não sei se procede isso, mas eu já ouvi que a última gota de petróleo a ser usada no mundo virá do Brasil, porque nós temos um petróleo que gera menos carbono do que, digamos, o petróleo explorado nos Estados Unidos ou na Rússia ou em outros países. O nosso minério de ferro tem como jogar um papel importante nesse processo de transição energética e mais, a Vale está de olho em outros metais nessa transição energética que daqui a 10, 20, 50 anos a gente possa olhar e falar assim, olha, a Vale era uma empresa de minério de ferro e hoje é de N metais dessa transição. Obrigado, Daniel. Primeiro, cumprimentar o ministro, nossos colegas aqui da banca de ministro, a gente esteve ontem junto, né? Então, acho que também, boa tarde a todos aí, a todas. Bom, primeiro, o minério de ferro ainda é sexy, né? Acho que lítio é super sexy, mas o minério de ferro também é sexy, porque não vai ter nada sem aço. Eu acho que essa é a questão que todo mundo perde de vista e, claramente, na questão da Vale, pelo tamanho dela, pela importância do minério de ferro, é claro que é muito difícil ver o que a gente tem dentro, né? Recentemente, a gente fez uma transação que envolveu os árabes, né, do PIF com a Indian Number One, e a gente precificou o nosso negócio de metais básicos a 26 bilhões de dólares, múltiplo de 10 vezes, enquanto a Vale trade a 3,5, com os descontos de Brumadinho. Queria até agradecer ao doutor Jabas aí pela colocação dele em relação ao acordo que a gente fez, mostrando a nossa determinação de corrigir os erros que a gente cometeu no passado. Esses erros, inclusive, levaram a gente a fazer uma limpeza muito importante no nosso portfólio. A gente hoje tem 2 grandes negócios, que são o pilar da nossa estratégia. Na verdade, tem também a economia circular e soluções baseadas na natureza, mas, fundamentalmente, metais de energia de transição, que são níquel, cobre, cobalto, PGM e minério de ferro. Mas o minério de ferro, ele é o insumo básico para o aço verde. Isso a gente se colocou, a gente tem 3 mega hubs, né? A gente já beneficia o minério, né? A gente já industrializa o minério no Brasil com a pilotização e faz, inclusive, uma planta que chama planta nenhuma, e a gente tem que promover para os nossos clientes soluções de metálicos. A gente tem que metalizar cada vez mais para descarbonizar. Você tem que tirar o carvão de dentro do alto forno ou de dentro do reator que seja. Hoje, a gente anunciou recentemente o Mega Hub no Oriente Médio. Por quê? O gás natural lá é 3 dólares. A gente tem oferta de gás natural na Arábia Saudita a 1,5. Então, hoje o gás natural no Brasil está a 13. Ou seja, o Brasil tem que ser o Mega Hub. Nós temos toda a infraestrutura no Brasil. E eu acho, estava até conversando com o ministro, que eu acho que o hidrogênio verde vai pular o gás natural. Eu acho que eu consigo ver dessa forma, nesse específico nosso, vamos chamar, no nosso desafio de temporal. Um exemplo, a gente tem uma planta de HBI, que é ferro esponja, ela demanda 2 gigas de energia. Se a gente botar todas as ferrovias da Vale hoje, a solução vai passar para o hidrogênio, tem desafios técnicos, segurança, etc. A Vale consome, né, eu ia até comentar isso no começo, a Vale é uma empresa de energia.
A gente é uma empresa que consome 2% da energia brasileira de diesel, a gente consome 1 bilhão de litros de diesel, nas ferrovias são 500 milhões, isso dá, de novo, 2 gigas. Só esses 2 projetos que eu estou falando, e a gente tem demanda de HBI no Brasil para 2,5, inclusive, no Porto de Açu. Então, se somar só isso, está 10% da capacidade de energia renovável que a gente tem hoje no Brasil, de eólica e de solar. Ou seja, o minério é sexy, o minério é necessário, e ele é um indutor de desenvolvimento regional brasileiro, que é o que a gente quer fazer. Foi esse o papel que a Vale sempre fez ao longo dos seus 80 anos. Esse é o primeiro ponto. E o negócio de metais básicos, como você me perguntou, claramente é a joia da coroa. É sexy pra caramba, porque o cobre, tanto que os árabes pagaram 10 vezes, né? Pagaram 2 bilhões, junto com a Indiana Mona, pagou 3 bilhões de dólares para fazer crescer. A gente quer sair de 200 mil de níquel para 300 mil, em cobre de 450 para 900. Isso no Brasil é investimento de quase 50 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Então, claramente a gente vê, e eu acho que esse termo transição, no nosso caso, é um pouco diferente. Acho que o nosso caso que a gente fala aqui no Brasil é revolução energética, porque o Brasil está na marca do pênalti para fazer e não levar o hidrogênio verde para fora. E quando eu estava, desculpa, eu estourei o tempo, mas rapidinho, eu conversei com o governador, por que a gente banqueiriza lá a gente tem 167 navios navegando hoje no mundo pela Vale. Se a gente pegar o bunker, metade desse bunker significa 20% de energia elétrica, que a gente tem que produzir. Então, a gente tem uma capacidade de ancorar um desenvolvimento violento e transformar o hidrogênio verde numa velocidade até mais rápida que o solar. Desculpa que eu estourei o tempo. Eduardo, adorei a sua classificação sobre minério de ferro e os outros metais como sexy, viu? A gente não pode ver um minério de ferro que, né? Liege, a transição energética também dialoga muito com sustentabilidade, óbvio. E o papel dos alimentos nisso? Porque acho que já passou um pouco o tempo em que a gente olhava para frigoríficos, grandes companhias de alimentos, tradings, e a gente falava assim, caramba, deve ser preocupante, porque elas estão ajudando ali no desmatamento ilegal. Acho que isso passou, acho que está todo mundo bastante tranquilo e confortável com o papel que a JBS, por exemplo, joga na preservação do meio ambiente e nos critérios que usa com os seus fornecedores. Mas e os fornecedores dos fornecedores? Porque essa rastreabilidade da cadeia produtiva pode incitar certa preocupação. Como é que vocês controlam isso? Obrigada pela pergunta. Boa tarde a todas e todos aqui. Acho que eu venho trazer uma perspectiva um pouco da pecuária brasileira, do agronegócio, um pouco diferente aqui dos meus colegas no painel. A gente falou muito aqui de transição energética, escopo 1 e 2, né, transporte e energia, e eu venho contar um pouco do que é o escopo 3 da nossa empresa, da JBS, no sentido da pecuária e dos nossos fornecedores. Acho que eu não diria que totalmente passou, muitas pessoas ainda que de forma equivocada associam o agronegócio e as empresas de alimento ao desmatamento, quando na verdade a gente tem um papel fundamental de impedir o avanço desse desmatamento. E quando a gente olha para os fornecedores dos nossos fornecedores, eu não sei se todos aqui têm conhecimento dessa cadeia complexa que é o agronegócio, a gente começa ali no bezerro até chegar no que a gente chama de boi gordo, e depois isso se transformar na carne bovina, é um longo processo, são diversas fazendas envolvidas, algumas delas que controlam desde o início da produção, mas outras que compram um certo tipo de animal para depois engordar e fornecer para o frigorífico. Então, tem esse desafio adicional. O produtor, o consumidor, os investidores, os nossos clientes, eles já estão interessados em não só saber de onde vem esse animal que forneceu a carne para a indústria de alimentos, mas também desde a origem, desde onde ele nasceu. Então, esse interesse faz com que agora, em posse de tecnologias como tecnologia blockchain, para a gente poder olhar essa cadeia de fornecimento desde a origem, a gente possa estimular os nossos fornecedores a avançarem na rastreabilidade também dos seus fornecedores. E, com isso, a gente tem feito não só um trabalho de olhar para essa rastreabilidade, com metas divulgadas publicamente, para chegar até 2025 com a nossa cadeia de fornecimento totalmente rastreada, mas também de incluir. Acho que a gente traz uma perspectiva de olhar para o produtor rural não como
um agente desmatador do Brasil, não é isso. São nas fazendas, são nas propriedades rurais que a floresta vai ser preservada. Então, com essa informação, a gente tem buscado chegar até esses produtores para ajudá-los na regularização socioambiental e trazer toda uma cadeia de fornecimento rastreada e dentro de um compliance socioambiental. Então, a gente tem feito esse trabalho, é um projeto que eu espero poder falar nos meus próximos minutos, mas que chama Escritórios Verdes. A gente já tem 19 escritórios fazendo esse serviço gratuitamente para todos os produtores de pecuária do Brasil, e agora, até o final do ano, a gente vai chegar a 20 escritórios nas nossas plantas produtivas. Obrigada. Depois dessa primeira rodada aqui, a gente já começa a receber algumas perguntas. O Thierry Ogier pergunta para o ministro sobre margem equatorial, como que isso se encaixa dentro de transição energética e economia verde, ministro, mas só lembrando que aqui, enquanto o senhor tinha problemas logísticos para chegar ao Guarujá, o ministro Jorge Messias falava um pouco sobre o papel da conciliação na questão da Foz do Amazonas, da exploração de petróleo, né? Parecer da AGU essa semana saiu, abre caminho para a gente rediscutir o assunto, mas o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA não vão dar mole, eles estão defendendo uma posição, está justificada tecnicamente, o senhor acionou a AGU legitimamente com outra posição. Dá para conciliar ou virou Casas Bahia, como diz o presidente do IBAMA? Primeiro, é importante ressaltar que o Brasil, nas urnas no ano passado, escolheu um projeto que se apresentou como um projeto que defende o Estado necessário. Nem um Estado ultraliberal e muito menos um Estado totalitário, um Estado extremamente forte. Nós defendemos um Estado que reconhece a realidade do Brasil. E nós vivemos um país desigual, um país que tem que enfrentar ainda pobreza, ainda miséria, e para isso o Estado tem que ter suas políticas públicas muito bem definidas. E é completamente conciliável, e aqui eu falava do desafio entre desenvolvimento econômico com frutos sociais, efetivamente para combater essas desigualdades, e a questão da sustentabilidade. A palavra em si responde. Nós passaremos, e eu quero acreditar que, em especial, sob a liderança do Brasil, numa relação dos países sul-globais com os países industrializados, nós passaremos pela transição energética. E nós temos que acreditar nisso. A transição para descarbonizar a indústria, descarbonizar o agronegócio, descarbonizar a mineração e ter valoração para isso com retorno social. Então, mas é transição, não é mudança. Não existe radicalismo e, na minha opinião, muito menos revolução. Existe uma realidade que ainda nós precisamos do petróleo e, em especial, do gás para reindustrializar o Brasil, para tornar o Brasil competitivo, para impedir, inclusive, que empresas tão importantes quanto a Vale, a Sigma e muitos outros, em especial a Vale, tenham os seus hubs lá fora de industrialização, deixando de gerar emprego no Brasil, deixando de gerar riqueza no Brasil. O Brasil deixando de ser competitivo, existindo aqui maneiras e riquezas naturais que nos foram dadas para a competitividade. Portanto, eu provoquei a AGU, eu acredito muito, volto a dizer, até como mineiro, no diálogo, na mesa permanente e na busca das discussões dos problemas reais da sociedade. E um problema real da sociedade é de que nós precisamos ainda do petróleo e, inclusive, para nos tornarmos novamente um país protagonista de segurança energética de uma forma geral, precisamos do petróleo para nos tornarmos autossuficientes no óleo diesel, na gasolina, termos preços mais competitivos no GLP. Portanto, não é, na minha visão, por isso a Câmara de Conciliação, não é razoável que o Brasil deixe de pesquisar o seu solo, o seu subsolo, e deixe de pesquisar essas riquezas. E aí eu quero só aqui, para concluir, dizer que quando se fala em margem equatorial, é importante dizer que o debate não é apenas aquele debate daquele bloco do Amazonas. Nós estamos falando dos blocos licitados sob a égide de uma portaria interministerial de 2012,
que perpassa por todo o Nordeste brasileiro e que são fundamentais para a nação brasileira, para que a gente possa, além de financiar a questão social no Brasil, financiar a própria transição energética. Então, só para ficar claro, o senhor espera uma postura mais flexível do IBAMA e do Ministério do Meio Ambiente? Eu espero que com a decisão da AGU, com o parecer, que inclusive eu quero ressaltar, foi muito bem fundamentado tecnicamente, eu espero que haja uma mesa onde o IBAMA possa dar continuidade àquilo que ele iniciou, que foi o processo de licenciamento. É importante aqui que o Brasil saiba, já existe um processo de licenciamento em andamento, e ninguém questiona a questão do cumprimento rigoroso, e o presidente Lula, na minha opinião, é o grande embaixador da lei, da sustentabilidade no Brasil. Eu disse isso, foi até mal interpretado, porque o presidente Lula nunca disse que vai transigir nessa questão, muito pelo contrário, a orientação é a maior rigidez e o cumprimento da questão ambiental, mas, para isso, nós precisamos sentarmos na mesa, e eu tenho absoluta convicção que, vencida a questão da discussão da avaliação ambiental de área sedimentar, que foi vencida no parecer da AGU, agora resta ao IBAMA continuar o licenciamento. E as condicionantes colocadas vão ter todo o apoio, eu tenho absoluta certeza, de todo o governo, para que nós possamos ter essas riquezas para combater a desigualdade no Brasil. Governador Fontelli, se a gente fizer um zoom out do que o ministro Alexandre está dizendo aqui, é natural que todos os estados do país tenham expectativas sobre sua oportunidade de bonança, seja a bonança do petróleo, seja a bonança derivada de outras atividades econômicas. Qual que é a expectativa do Piauí? O Piauí apresentou, em janeiro, uma série de projetos relevantes de infraestrutura, por exemplo, no âmbito do novo PAC, que acabou saindo agora. Em que o senhor aposta? Porque a gente lembra ali, tem a possibilidade de um novo porto no Piauí. Tem a Transnordestina, tão importante para a logística ali daquela região, não é? Benjamin Steinbrück também está aqui, corrobora certamente essa expectativa em relação à Transnordestina. Rodovias que jogam um papel importante ali no Piauí. O que o senhor está de olho oferecendo para o investidor? Bom, perfeito. Bom, o Piauí não tem petróleo nem gás. E acho que também não vai ter no seu pequeno litoral, na margem equatorial. Então, eu deixo que outros agentes políticos defendam esta política. Nós defendemos, com muita ênfase, a oportunidade que o Brasil tem no hidrogênio verde. É nisso que nós apostamos, porque o Piauí tem essas condições naturais. E foi música para os nossos ouvidos o que o presidente da Vale colocou, que pode ser que a política do hidrogênio verde na própria Vale substitua, avance mais rápido do que a questão do gás. Só está faltando a Vale se encontrar com o Piauí e a gente fazer grandes investimentos lá no Piauí, para a gente contribuir para a descarbonização dos processos industriais da Vale. E eu acredito nas duas possibilidades, Daniel e Ana, tanto para a indústria local, somente fertilizantes, siderurgia, que o nosso ferro lá que passa ao lado da Transnordestina sirva para fazer aço verde, é o que nós defendemos. O nosso níquel, que tem Capitão Gervásio Oliveira, sirva para fazer o níquel verde. E também na parte de fertilizantes. Então, fertilizantes, siderurgia e transporte pesado, que é o caso da Vale, a gente acredita que é o que podem ser os grandes off-takers do nosso hidrogênio. Mas também a exportação para a Europa na forma de amônia verde, dado que a Europa, mesmo que tenha todos os espaços não ocupados, com turbinas eólicas, com placa solar, eles não vão conseguir gerar nem 1/3 do hidrogênio necessário. E lá o processo está muito rápido, é muito veloz, e lá os grandes off-takers, lá eu visitei na Suécia, a H2 Green Steel, que está, antes de construir a sua siderúrgica, já vendeu 2 bilhões de euros em aço verde futuro para grandes compradores, fabricantes de carros, por exemplo. Já pagando, a siderúrgica está sendo financiada com o aço verde futuro, que foi comprado por grandes companhias internacionais. Então, repito, o Brasil não pode perder essa oportunidade. Então, faço um apelo ao Congresso Nacional que essa pauta seja colocada como prioritária para a gente ter o mercado de hidrogênio verde regulado
e incentivado. Nós temos que permitir que o hidrogênio verde possa, por exemplo, compor os dutos de gás natural, ministro. Como tem na Europa, permite até 10% que o hidrogênio verde possa ser inserido nos dutos de gás natural. Temos que colocar como existe a política do etanol na gasolina, no biodiesel dentro do diesel, pois tem que ter um percentual de fertilizante verde no fertilizante consumido, de aço verde no aço consumido, para a gente poder incentivar isso, ainda que os preços estejam, nesse momento, altos, mas vai acontecer o mesmo que aconteceu na usina fotovoltaica. E os Estados Unidos liberaram um pacote de 370 bilhões de dólares. Lá estão pagando 3 dólares por quilo para o hidrogênio. Lá vai ficar negativo o preço. O cara vai produzir hidrogênio, vai receber o subsídio, vai ficar menos, vai ficar um negativo. Então, isso a gente não pode perder a oportunidade. Então, realmente, o hidrogênio é a nossa grande aposta. Acho que o petróleo e o gás ainda vão ter muito tempo aí, a indústria atual, mas no caso do Piauí, que foi sua pergunta, eu só falo de hidrogênio verde, de bateria, que é o que a gente tem a oportunidade, dado que não tivemos essa sorte de aproveitar o ciclo tão virtuoso do petróleo e do gás. Vocês falam tanto, acentuam tanto a importância de ter esses marcos regulatórios claros, estáveis, criativos, mas não é só hidrogênio verde. Eu estou lembrando aqui, e lembro porque ontem mesmo tinha uma conversa no Ministério da Fazenda a respeito do assunto, estava aqui Dário Durigan, secretário executivo, e o Ministério da Fazenda, junto com o Congresso, está construindo um marco regulatório para mercado de carbono. Isso é essencial aqui no Brasil e eu imagino quão relevante é para as empresas envolvidas. Eu vou jogar a bola um pouquinho para vocês três, Ana, Eduardo e Liege. Eu não sei como é que empresas do porte de vocês três enxergam essa regulamentação. O que a gente está olhando? O parecer da senadora Leila saiu nesta semana, até onde eu sei, e isso me foi confirmado pela Fazenda, tem o dedo ali da equipe econômica, ou seja, o parecer já reflete também o que pensa o governo, as propostas do governo para essa regulamentação do mercado de carbono. Agora, como que as companhias de vocês, JBS, Sigma, Vale, podem sair ganhando nesse jogo, ou o que pode e o que não pode estar presente nessa regulamentação? Bom, nós compramos carbono no Mercado Livre, né? Então, para nós, a gente viu isso como uma grande oportunidade, porque hoje você não tinha o mercado regulado do cap and trade, então nós tínhamos aqui um carbono que já era muito baixo, nós fizemos o trabalho de abater o carbono, falando da seguinte forma: o cliente mais sustentável fazia 5 toneladas de carbono por 1 tonelada de lítio. A gente estava fazendo 0,25, ou seja, um monte de trabalho de casa. Mas baixo carbono verde, zero é zero. Zero você não discute com zero. Aí a gente foi lá e zerou. Então, assim, como que nós vemos a questão do carbono? O cap and trade, ele é interessante porque, assim, se você está numa meta ok, né, você consegue valorar o que você fizer de descer daquela tua meta, do teu cap. Agora, tem muita gente esperando, porque quem é baixo carbono não vai baixar mais, porque senão o teu cap vai ser naquela base baixa. Então, é um pouco mais complexo do que parece o cap and trade, porque se você é baixo, você vai baixar para onde? Não tem mais para onde ir, né? Enfim, de maneira geral, acho que o ponto da regulação no nosso setor, a gente troca muita figurinha com o ministro. Eu sou uma otimista. Eu acho que a regulação do Brasil, ambiental e mineral, ela é boa. É boa porque, assim, a gente roda o mundo inteiro aí, Estados Unidos, inclusive. Você tem algo aqui que não tem, por exemplo, na América do Norte, que é demarcação de terra indígena. Lá você não sabe onde é que está. Você faz um projeto, aparece alguém, 13 anos empacado no licenciamento. Então, tem coisas muito bacanas aqui de certeza em processos ambientais. A gente não se dá conta. Você sai para olhar, você vê. O que nós temos como aprimorar? E não é crítica, é celeridade. Por quê? Porque o cliente é tecnológico. No que o cliente é tecnológico, você não tem tempo, você tem que estar no tempo do cliente. Quem é o cliente? É a indústria de baterias. E muda rápido. Exemplo, o cobalto já foi, agora é o manganês. Só que, como o tempo de desenvolver esses produtos, essas operações que começam numa mina, ele é longo,
Se você tem um regulatório que ele vai acrescentar nesse tempo, você não anda no tempo daquele cliente, que ele toda hora está mudando a composição daqueles insumos. E aí volta para o ponto, o Brasil tem uma oportunidade única, porque o CBAM na Europa, como você falou, governador, a gente está vendo isso toda hora, quer dizer, você tem aqui uma demanda infinita para o produto, porque você passa na frente de todo mundo que é marrom, se você sai com um produto verde. Então, você apresenta um produto verde, a vantagem competitiva, ela é total, porque ninguém tem. E o Brasil tem como fazer tudo verde. Não, sim, você faz o lítio verde, faz o níquel verde, você faz o cobre verde. O níquel está lá na Indonésia, né? Travado na Indonésia, todo mundo quer uma solução para a Indonésia, e não tem. Então, a Vale vai aí trazer uma solução para a Indonésia. O que é o problema? Carbono, cheio de carbono. Então, assim, eu sou muito otimista, porque eu não vejo outro lugar. E a gente é amigo de todo mundo. A gente vende para a China, vende para os Estados Unidos, vende para a Europa, vende para quem quiser comprar aqui o produto que a gente tem. Então, isso é muito especial. Desculpe, Eduardo, por favor. Não, eu ia perguntar para a Liege como que ela vê isso, porque a gente fica atribuindo grande importância para a redução de carbono, a desmatamento ilegal, a transição energética, mas tem toda a questão também das emissões de metano por parte do gado bovino, que são cruciais. Como é que a JBS enxerga isso? Na questão das emissões de carbono, bom, primeiro que, só aproveitando o gancho, o que a gente fez foi uma meta de ser net zero até 2040. Né? Se a gente não acreditasse que a gente não conseguia reduzir as nossas emissões, ou seja, zerar o nosso balanço a partir de iniciativas internas, não seria possível assumir essa meta. Diante disso, em relação ao metano, que é a grande questão aí da pecuária brasileira, é colocada como, mas a gente sabe que o desmatamento ele vem antes até mesmo do metano, quando a gente olha para os escopos de energia, quando a gente olha para o Brasil como colocado, às vezes, no ranking entre 5º e 8º maior emissor do mundo, a descarbonização passa, sem dúvida, pelo desmatamento. Então, se a gente cumprir a lei, que é o desmatamento ilegal, e a gente fizer aí a transição que está clara aqui nesse painel dos escopos 1 e 2 de energia, principalmente, o Brasil é um dos poucos países capazes de atender a NDC e chegar na descarbonização até muito antes de 2050, que é a meta do mundo. Mas, voltando à questão do metano, só para não perder, o Brasil investindo em práticas sustentáveis na pecuária, ou seja, a gente pega pastagens degradadas, aí o Brasil tem 170 milhões de hectares com área de pastagem, e a gente investir num manejo sustentável nessas fazendas, ou seja, investir em práticas que a gente chama de práticas sustentáveis que trazem mais rentabilidade para a fazenda, um aumento de animais por hectares, mais produtividade, mais rentabilidade para o produtor, utilizando integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, utilizando a agricultura regenerativa, que traz essa preservação do solo. Então, olhando para isso, só do que a gente tem nas mãos, a gente já neutraliza essas emissões. E aí a gente precisa buscar uma coisa que é muito importante, que é a ciência no Brasil, para trazer dados e bases baseados em pecuária tropical, em agricultura tropical. Então, essas taxas que a gente utiliza e são atribuídas ao Brasil, elas precisam ser substituídas por dados com a realidade brasileira. E aí, trazendo justamente para essas práticas que o Brasil, com as áreas que ele já tem disponível para a produção de pecuária e de agricultura, fazendo o manejo adequado, incentivando práticas sustentáveis que trazem maior rentabilidade, ou seja, traz mais dinheiro no bolso, a gente vai conseguir, sem dúvida, neutralizar e aí poder discutir as bases também, aí é uma longa conversa, mas discutir essas bases, se o metano, de fato, ele deve ser atribuído da forma que ele é atribuído hoje, para a gente ter essa captura de carbono que os pastos bem manejados já trazem. Eduardo, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso também, sobre regulação, mas só aproveitando, claro, porque eu não sei até que ponto a gente vai poder voltar. A gente está falando muito de regulação aqui e isso me remete um pouco também à discussão do momento, reforma tributária, né? E esse texto que saiu da Câmara dos Deputados agora, e hora em discussão no Senado, trouxe uma surpresa ali de último momento, que é uma taxação por parte dos estados possíveis para bens primários, incluindo potencialmente minério de ferro. Esse tipo de regulação é dolorosa, né? Eu imagino. Claro que os estados
querem dinheiro, o governador Fonteles deve fazer das tripas coração aí para fechar as contas, deve estar também muito envolvido nessa discussão, mas o que acontece com a Vale? Eu não vou fugir da pergunta de regulação, não, mas se você puder complementar com essa reforma tributária. Não, legal, obrigado, Daniel. Acho que ela vai na contramão do que foi proposto como espírito da reforma, né? Acho que não é só a Vale, eu estou falando do setor, né, do setor de mineração, do agro também, se for o caso. Então, é porque está aqui perto. Então, acho que isso é uma questão que vai ser de remida, até porque essa virou 20, né? Já resolvemos 20, virou 19. Então, ele vai ser, na nossa visão, na hora que for discutido num plenário de forma coerente e correta, vai voltar ao espírito da reforma, que a gente apoia e acha que é necessário para o Brasil, que é um dos embaraços que a gente tem para de fato, poder trazer para cá um hub, né? Para trazer competitividade para nós. Então, essa questão, acho que, eu diria que ela foi colocada de última hora e eu espero que tenha bom senso de todos os envolvidos de retirá-la na hora certa. Mas, voltando à regulação de carbono, só para contribuir, né, porque a gente tem uma visão muito específica na Vale. A gente opera no Canadá, opera na Indonésia, opera no Brasil, fundamentalmente. E a gente tem uma visão de dentro de escopo 1 e 2, que é exatamente o problema da ferrovia, que não existe outra solução que não seja amônia, então nem dá para usar gás natural. E a questão aqui não é não é E, né? É ou. A gente vai ter que fazer exatamente como o ministro falou, vai ter que conviver com essas duas soluções e obviamente, o fim do jogo é o hidrogênio. Então, a gente vê que... E a gente usa um preço, chama de shadow price, de $50. Mas qual é o preço? A gente precisa de regulação. Eu uso, para viabilizar um projeto, inclusive esse da ferrovia, eu uso $50. Mas ele é verdadeiro ou não? Então, essa é a primeira visão, a visão de escopo 1 e 2. Agora, quando a gente vai para fora, e a gente é fornecedor da H2, tá, como foi comentado aqui, a Vale é fornecedora, eles têm 20% de premium, até eu fui atrás daquela informação, ministro, eles têm 20% de premium já fechado, eles fazem chapa fria para o setor automobilístico e estão precificando no prêmio o carbono e pagam para a gente o valor em uso do minério. Então, essa questão é fundamental também, não é só brasileira, o artigo 6 não foi também regulado no Acordo de Paris, então tem que ser regulado também. Então, hoje se tem uma expectativa de preço de carbono, mas ninguém sabe exatamente qual é o custo do carbono, vai ter o CBAM. Então, essas questões são ainda muito, assim, como eu dizer, nebulosas. A gente vai na crença que vai ter premium, a gente percebe premium no produto, porque ele, obviamente, tem um valor em uso muito melhor, e a gente recebe isso, a gente vê isso na pelota, por exemplo, sem ter regramento de carbono. Então, acho que a gente precisa de resolver essa questão dentro do Brasil, mas precisa de resolver fora do Brasil também. Então, acho que... Mas eu consigo ver, de novo, uma rota irreversível nesse sentido. Toda a estratégia da Vale é montada na transição energética. 2 negócios irreplicáveis que estão ali na bola certa. Tanto o minério de ferro, que é necessário, eu vou insistir nisso. As pessoas acham que aço é a solução para a pobreza. A África está aqui, o Brasil tem um consumo de aço ridículo, entendeu? Eu, quando formei, eu trabalhei aqui na COSIPA, né? O Brasil fazia 24 milhões de toneladas. Hoje ele faz 34. Eu formei há 35 anos atrás. A COSIPA está com a fase quente dela fechada. A área que eu comecei a trabalhar está fechado. Isso não faz sentido. O Brasil tem 50 milhões de toneladas de aço. Nós precisamos de solucionar isso, precisamos trazer demanda e trazer competitividade para isso. Acho que o Benjamin concorda comigo, com certeza, nesse sentido. Então, ou seja, a questão de carbono é uma tradução do custo que isso incorre na sociedade. Na hora que a sociedade estiver disposta a pagar esse custo, aí, com certeza, a gente acelera tanto o gás natural no Brasil, que seja o hidrogênio verde. Excelente. A gente está com o tempo praticamente esgotado, então eu vou fazer um combinado aqui com vocês, se vocês concordarem. Vamos pegar um trem semi-expresso aqui, parar no meio do caminho aqui com o governador Fonteles, a gente faz uma estação final aqui com o ministro Alexandre e encerramos os trabalhos por hoje. Governador Fonteles, a gente resvalou num assunto aqui, não é agro, não é mineração, não é baixo carbono, mas empacota tudo isso que é a reforma tributária. O senhor viu ali que o Eduardo falou, poxa, não pode ter bem primário sendo taxado por estados. Olha aí, senador Irã, está vendo? Discussão ali no Senado, vai que cai no senhor. Se chegam os 3 senadores do Piauí e lhe perguntam, e aí, taxamos bens primários ou tiramos isso da reforma tributária? O que eles ouviriam do governador? Boa pergunta. De fato, foi de última hora que foi colocado. Reforma para ser votada. Eu acompanhei no plenário todo aquele movimento, talvez foi o único governador que ficou o dia inteiro lá negociando o texto.
e surgiu esse tema. No fundo, você tem que entender que alguns estados já cobram uma taxa sobre bens primários. Eu cito o exemplo do Mato Grosso, que tem o FETAB, que é um valor muito elevado. Goiás também. Goiás, Mato Grosso do Sul, Piauí começou esse ano e tem alguma coisa do minério de ferro no Pará, se eu não me engano. Então, obviamente, que se você tirar isso da conta, isso vai impactar no valor do IVA, do IBS, porque é um princípio da reforma que ninguém vai perder receita. Então, talvez uma solução intermediária seria, pelo menos, preservar aquelas taxas que já estão cobradas para não impactar no valor do IVA, do IBS, do IVA. Então, esse é um problema que tem que ser calculado pelos senadores e pelos deputados, porque eu acho que vai ter mudança no texto, então vai voltar para a Câmara. Porque, de fato, alguns estados, especialmente os exportadores, teriam uma conta que seria jogada para o IBS, para poder o IBS bancar isso, para ninguém ter perda. Então, talvez a solução é não ter taxa nova, mas as antigas serem preservadas. Mas, obviamente, que eu vou me somar aos governadores, vou discutir isso no fórum, vai ter o dia 29 lá no Senado, com o relator e com os senadores, o dia que os governadores vão poder dar a sua opinião. Eu vou me somar aos meus pares, no interesse, obviamente, da maioria, até porque foi muito trabalhoso. Até a última hora, muita gente não acreditava que ia ser votado, e foi um mérito muito grande do relator Aguinaldo Ribeiro, do presidente Arthur Lira, que pautaram. O ministro Fernando Haddad também se envolveu com o Bernardo Api. E está aí, a reforma depois de 40 anos, mas está aprovada. Pelo que eu sinto dos senadores, vai ser aprovado, com alguns aperfeiçoamentos, e a gente finalmente vai virar essa página para cuidar de outras coisas importantes para o país. E eu preciso dar um testemunho, porque estava cobrindo na semana de votação na Câmara dos Deputados. Eu vi poucos governadores tão empenhados como o senhor, que esteve no Salão Verde ali, conversando com os deputados todos do Piauí ou de outros estados, tinha compromissos do seu estado, voltou para o Piauí, no dia seguinte estava de volta em Brasília para negociar até o último minuto o texto. Então, o que o senhor está dizendo é realmente verdadeiro. O senhor estava ali fazendo corpo a corpo. Porque fui secretário de Fazenda 8 anos e presidente do Concefaz. Cobrador de imposto virar governador não é muito comum, mas aconteceu no Piauí. Então, esse tema, desde 2019, Daniel, a gente tratou lá com o ex-presidente Rodrigo Maia, o Baleia Rossi protocolou, o API estava do outro lado, depois foi para o governo. Então, foi uma série de coincidências interessantes, e o presidente Lula e o ministro Haddad colocaram também como prioridade esse tema, que, de fato, é a reforma mais importante. Ainda que tenha uma transição longa, mas vai ter bons efeitos já no curto prazo para o crescimento do país. Vamos chegar mais um pouquinho aqui para o ministro Alexandre Silveira e ir arrematando a nossa discussão. Ministro, primeiro chegou aqui uma outra pergunta aqui da nossa audiência, do Pierre Santu. Por que o governo está subsidiando, palavras dele, os combustíveis fósseis através da política de preços da gasolina da Petrobras? Isso contraria os interesses ambientais. Queria que o senhor respondesse essa e uma outra pergunta que também foi comentada aqui pelo ministro Jorge Messias, que é Eletrobras, também importantíssima. Agora saiu um parecer da Procuradoria-Geral da República, doutor Augusto Aras, endossando a tese do governo. Câmara dos Deputados e Senado já se pronunciaram oficialmente ao STF, contrariamente à ação impetrada pela AGU. Qual é a sua expectativa, em que tempo de uma solução? Quando que a gente vira essa página de Eletrobras, ministro? Primeiro, vendo aqui o meu amigo Dr. Jarbas Soares, nosso Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, eu não poderia deixar de fazer um registro da minha inveja do povo do Piauí, de ver um governador tão combativo e que conhece tanto as potencialidades do seu estado e as defende com tanto vigor. E nós, em Minas Gerais, que ainda, infelizmente, somos um estado extrativistas, vemos a nossa maior vocação, que é o minério de ferro, em pleno declínio de produção, consequentemente prejudicando muito o povo mineiro. Segundo, respondendo diretamente às perguntas, dizer que eu não conheço do subsídio do governo com relação à Petrobras, aos combustíveis, muito pelo contrário. Nós tivemos a coragem, o presidente Lula teve a coragem de reonerar os combustíveis eleitoreiramente
e é uma constatação, não é somente uma crítica, à vésperas das eleições do ano passado, o povo brasileiro, através de imposto, passou a financiar preço de combustível. E nós reoneramos esse ano, voltando à normalidade nacional. Imposto foi feito para educação, segurança, saúde, combater a desigualdade, não foi feito para subsidiar, muito menos uma empresa que tem a sua governança, tem a sua natureza jurídica, que é a Petrobras. E com relação à Eletrobras, aqui no meio empresarial é fácil da gente raciocinar isso. Está aqui o presidente da JBS, está aqui o Benjamin, está aqui tantos outros empresários, doutor Lucas, empresário mineiro. O governo tem 44%, 43,64% da Eletrobras. Primeiro, sem entrar na discussão do mérito de ser um setor altamente estratégico e, inclusive, de segurança nacional, mas entrando propriamente na questão da privatização, que, na minha opinião, já colocada de forma pública, fez muito mal ao Brasil, exatamente porque a Eletrobras era o único braço operacional do setor elétrico brasileiro, mas, além disso, há um modelo de governança que é completamente inadequado. Ninguém que tem 43,64% das ações, admitiria não participar de nenhuma, absolutamente nenhuma, decisão do Conselho ou da sua diretoria executiva. O que acontece é isso. O setor elétrico é um dos setores mais judicializados do Brasil. Então, é um direito do governo brasileiro, foi esse o modelo de país que o povo brasileiro escolheu nas urnas, discutir a participação nossa no Conselho e, consequentemente, na gestão. Não há de se fazer, na nossa visão de Estado necessário, não há de se ter nenhum preconceito com a gestão pública. Nós temos um fato, até que se tornou pouco público, há poucos dias, da demissão de um vice-presidente da Eletrobras, por gestão, pelo menos a princípio, temerária, e que se tornou extremamente, muito pouco notório no Brasil. Se fosse a Eletrobras pública, com certeza seria capa de todos os jornais do Brasil. Portanto, nós temos o povo brasileiro tem 43,64% da Eletrobras, e o que nós pleiteamos, pelo meio necessário que é a justiça brasileira, é restabelecer a nossa participação no Conselho da Eletrobras e, consequentemente, a mão do governo, a participação do governo na gestão da empresa. E eu estou extremamente otimista, até porque nós avançamos, além da AGU, já teve o parecer da Procuradoria-Geral da União, que, inclusive, destaca um ponto que é muito importante ser observado, que é o fato da Posompion, da pílula envenenada, não ter sido aprovada em lei. Ela foi apenas regulamentada no PPI, ou seja, algo que é importante que a gente tenha atenção, e nós queremos, através da justiça brasileira, restabelecer o direito do povo brasileiro. A que o senhor se refere foi incluída durante o processo de tramitação na análise do TCU, conforme o ministro Bruno Dantas também poderá nos confirmar aqui nos corredores. Só para arrematar 30 segundos e aí a gente conclui. A gente falou tanto em conciliação aqui antes, com o Jorge Messias, com o Vinícius Carvalho. Tudo bem que a União pleiteia ali a representatividade no Conselho de Administração, nas regras de governança da Eletrobras, conforme a sua participação acionária. Mas, digamos que a Eletrobras proponha, olha, vamos acabar com essa história, eu concedo aqui mais uma vaga, mais 2 cadeiras ali no Conselho, a gente consegue encerrar essa discussão sem intervenção da Justiça? Eu entendo que é uma questão muito objetiva, viu, Ritner? Nós temos uma participação acionária e a nossa participação no Conselho ela deve ser proporcional a essa participação acionária. Ela não é uma questão personalista, ela é uma questão de conceitual. Nós temos uma participação acionária e queremos a participação no Conselho e, consequentemente, na gestão de uma empresa que tem mais de 40% da transmissão de energia elétrica do Brasil. E é o que eu quero destacar, quando há incidentes como o que houve há poucos dias atrás, é na porta do governo brasileiro que a sociedade brasileira bate, que a imprensa nacional bate, que o setor produtivo bate. E é o governo brasileiro que tem que responder pelo setor elétrico brasileiro.
Tem que responder, inclusive, para poder ajudar o agronegócio brasileiro, como nossa grande vocação, fazendo o PLT que nós estamos fazendo lá agora, para poder acelerar as redes trifásicas para o setor do agronegócio nacional, para que a gente possa ajudar a descarbonizar o planeta, fazendo com que a produtividade aconteça já nas terras produtivas existentes. Então, portanto, é uma questão conceitual. Eu acho que o governo brasileiro tem esse direito. Eu acho que isso não fere em hipótese alguma, muito pelo contrário, até pelos mecanismos que nós estamos utilizando para fazer essa discussão, que é a justiça brasileira, como a Vale o faz quando entende que o Estado brasileiro não está de acordo, o próprio Bartolomeu citou isso na questão tributária há poucos minutos atrás, para poder a gente ter o equilíbrio, ter uma participação e até quando cobrado, como por incidentes como aconteceram há poucos dias atrás, nós termos condições de darmos respostas mais objetivas. Todos acompanharam e sabem que nenhuma resposta objetiva foi dada até agora, exatamente porque o setor está completamente privatizado. Ainda bem que o senhor chegou, porque sua participação foi fundamental. Obrigado, ministro Alexandre. Obrigado, governador Fonteles. Obrigado, Eduardo Bartolomeu, Ana Cabral Gardner, Liege Correia, super obrigado. Com isso, encerramos aqui esse painel. A Esfera está orgulhosa de tê-los por aqui e eu orgulhoso de mediar.